Eu quero começar esse vídeo agora com uma imagem de hoje do chiqueirinho do Bolsonaro, que é onde se reúnem ali os eleitores fanáticos do Bolsonaro. Então hoje uma mulher foi lá e disse o seguinte para ele. Aqui tem um canal no YouTube, Cris Bernardo, meu nome, vim aqui com todo o coração. E eu sinto que o senhor traiu a nossa população. O senhor falou que está entregando cargo para o Centrão. Isso não. Mas fala uma bobagem dessa? Presidente. A população morrendo, o senhor está me ignorando. Isso não. Bem, basicamente você tem ali uma mulher que se diz eleitora arrependida do Bolsonaro e que vai mostrar lá os números de falecidos por causa do coronavírus até agora, né? Que são mais de 38 mil mortos até o momento e um governo totalmente despreparado, incapaz de lidar com a pandemia, que negou a pandemia no começo, que negou a gravidade do coronavírus, um presidente que lavou as mãos e que agiu no sentido contrário do resto do mundo inteiro. O mundo inteiro foi no sentido e o Bolsonaro foi no outro. Ele sabe mais do que todo o resto do planeta, todos os demais governantes minimamente razoáveis que existem. E daí ele vai lá e jogou praticamente os brasileiros para a morte, né? Abandonou a própria sorte e aí houve uma disputa entre governadores, prefeitos e Bolsonaro no modo como lidar com a pandemia, como fazer quarentena, como fazer isolamento social. E agora, nessa semana, a gente viu notícias aqui de que muitas cidades já estão reabrindo sem nem sequer ter chegado até o pico da pandemia ainda. Então isso é o mais indignante de tudo, né? Todas as medidas feitas até agora foram ineficazes e quando vai chegar no pior momento, vão reabrir tudo, né? Reabrir comércio, já tem filas quilométricas aí em shopping, para ir em shopping, gente. Sinceramente, é sim inacreditável e... Então a revolta dessa mulher é totalmente legítima porque, de fato, o governo federal atrapalhou muito mais do que ajudou. Ainda está atrapalhando, né? Semana passada teve lá ocultando os dados da pandemia, mudaram lá o site do Ministério da Saúde para não revelar os dados totais. Agora o STF obrigou o Ministério da Saúde a publicar esses dados. É uma bagunça sem fim. Logo depois que veio ao ar esse vídeo, os bolsonaristas descobriram ou começaram a criar a história de que essa mulher aí, que é uma youtuber também, é na verdade uma assessora do Fernando Holliday, do MBL, e que teria faltado trabalho para ir lá para Brasília para cutucar o presidente, né? Primeira coisa que cutucar o presidente, eu acho que até agora ninguém fez melhor isso do que o haitiano. O haitiano foi lá e jogou na cara do Bolsonaro as verdades aqui. Você tá entendendo bem, você tá entendendo, tô falando brasileiro. Você não acabou. Você tá recebendo mensagem no meu celular. Todo mundo, todo brasileiro tá recebendo mensagem no seu celular. Você tá recebendo mensagem de seu espírito mandar para você. Você não é presidente mais. Você não é presidente mais. Não precisa resistir. Mas depois dele, pouquíssimos vieram e fizeram tanto estrago assim. Na verdade, se ela for ou não assessora do Holliday, não faz diferença. Porque uma coisa que os bolsonaristas são muito ruins é em lógica. Eu vou explicar para vocês aqui. O fato dela ser do MBL ou ser assessora do Holliday, do MBL, não é excludente do fato de ela ter votado no Bolsonaro e acreditado nas promessas de campanha dele. Eu vou desenhar para vocês. O MBL foi um grupo, um movimento que, no segundo turno, apoiou sim o Bolsonaro. Tanto que depois eles vieram pedir desculpas por isso, né? Essa semana passada aqui, ou na outra semana, Kim Kataguiri foi entrevistado pelo Rafinha Bastos e ele disse ali com todas as letras que se arrepende de ter apoiado o Bolsonaro. Que nesse momento agora, vendo as consequências desse governo aqui, ele teria votado nulo. Ou seja, essa mulher que foi lá no cercadinho hoje, no chiqueirinho hoje, pode sim ter de fato apoiado o Bolsonaro, pode sim ter votado nele, pode sim ter feito campanha para ele, acreditado nas promessas do Bolsonaro e no decorrer do ano, assim como muitas outras pessoas, ter percebido que foi um voto errado. Que votar no Bolsonaro pôs alguém no poder que é totalmente despreparado. Então as coisas não são excludentes. Ela podia ser do MBL ou ser assessora do Holliday e mesmo assim ter votado no Bolsonaro. Só que quem tem 2 neurônios, ao longo desse período agora, 1 ano e meio de governo Bolsonaro, muita gente caiu fora porque percebeu o barco furado que é esse governo. Pessoas que vieram aqui a público dizer: eu me arrependi, eu errei, acreditei numa pessoa que não era o que eu imaginava. Pessoas próximas do Bolsonaro. Vale relembrar que Gustavo Bebiano, que foi chefe de campanha eleitoral do Bolsonaro, uma pessoa que foi
cruzou o Brasil junto com o Bolsonaro e que depois de alguns meses disse: eu estava errado, o Bolsonaro não era quem eu imaginava. O que eu acho difícil de acreditar, para ser bem sincero, mas foi o que ele disse. Semanas atrás aqui, você teve o Paulo Marinho, empresário bolsonarista, um dos financiadores da campanha do Bolsonaro. Da casa dele se gravava lives do Bolsonaro e ele veio e revelou recentemente que o Bolsonaro se tornou uma pessoa que ele não imaginava. Tem aqui uma reportagem de hoje, a manchete é Paulo Marinho, dizendo, né, citando, Bolsonaro é uma pessoa atormentada. Muita gente que estava junto com o Bolsonaro, amigos do Bolsonaro, pessoas próximas dele, abandonaram esse barco. Então por que essa mulher aqui, sendo ou não assessora do Holiday, não poderia também fazer isso? E daí ela vai lá e fala uma verdade, né, sobre as mortes, né, como o Bolsonaro é insensível, é incapaz de reconhecer a tragédia humanitária no Brasil agora. Quase 40 mil mortos, e o Brasil vai para o rumo de se tornar o país com o maior número de casos do planeta. Então, de fato, ainda mais reabrindo a economia agora, né, de fato o que se pode imaginar aqui é uma explosão de casos e sabe-se lá o que vai acontecer. Então, o primeiro aspecto. Eu quero aproveitar, já que a gente está falando sobre isso, sobre os arrependidos, né, sobre os bolsominions arrependidos, eleitores do Bolsonaro, que estavam completamente fanatizados e que perceberam o erro. O Quebrando o Tabu publicou um vídeo, acho que foi semana passada, mostrando aqui algumas histórias de bolsominions arrependidos, né, pessoas que disseram que fizeram campanha para o Bolsonaro, que brigaram com amigos, que brigaram com parentes por causa da política, por causa do Bolsonaro. E tem uma delas que fala uma coisa bem interessante, que ela fala assim que ela não entendia, né? Porque as pessoas mandavam para ela vídeos de Bolsonaro falando coisas horrorosas. E ela dizia assim, mas quando você olhava a página do Bolsonaro, quando você olhava o perfil dele, ou quem defendia o Bolsonaro, você só via coisas boas dele. E na verdade, boa parte do trabalho que nós fizemos em 2018 foi de tentar convencer as pessoas que esse cara era um genocida. Embora a gente não tivesse dimensão do estrago que ele poderia cometer ainda, mas em grande parte, reunindo outros depoimentos que ele tinha dado anteriormente, outros absurdos que ele já tinha dito, era de mostrar para as pessoas que isso aqui é absurdo. Eu acho que isso era o mais indignante, na verdade, isso era o mais revoltante. É você mostrar uma fala para a pessoa, para o bolsonarista, mostrar o Bolsonaro falando sobre tortura, por exemplo, como ele era a favor de tortura, e a pessoa achar que não tinha nada demais naquilo. Que torturar alguém não era nada demais. Que o Estado, agentes do Estado, torturando um cidadão brasileiro não era nada demais. Que ele só falava aquilo que a gente queria ouvir. Que ele só falava verdades. Então isso era o mais revoltante. Isso era o mais chocante. De você mostrar, por exemplo, ele falando que apoiava esquadrões da morte, grupos de extermínio, e as pessoas acharem que era uma boa coisa. Que policiais, que agentes de segurança exterminassem pessoas. Eu imagino que muitos desses bolsominions arrependidos agora seja decorrente, na verdade, de sentir na própria pele as coisas. Porque quando é com o outro, tanto faz. Quando é com um parente do outro, quando é com seu vizinho, tanto faz. Mas quando é com você, com a sua família, e uma delas ali que fala sobre isso, né, como a mãe dela pegou coronavírus, daí quando você sente isso na pele, aí muda o cenário. Aí a coisa muda de figura. Aí sim fica revoltante, porque daí é contigo, né? É com você. Se o teu filho, por exemplo, é pego por um policial ali e é torturado para confessar alguma coisa, daí é com tua família, é contigo o negócio. Mas quando é com o outro, quando é com o pobre, com o favelado, aí não, aí que se dane, aí é bandido mesmo, tem que levar porrada. Então eu vejo assim que, em grande parte, essa viseira que eles puseram às pessoas tinha a ver principalmente com essa indiferença com o sofrimento do outro, com a dor do outro. Quando é comigo, aí sim, bem, pegamos coronavírus aqui, o presidente tem culpa nisso. Mas quando é com os outros, com 40 mil mortos que eu não sei quem são, que eu não conheço a cara, que eu não conheço o nome, aí tanto faz. E daí? No sou coveiro. E outra coisa que achei muito triste nesse vídeo do Quebrando o Tabu, foi o que o Kim Kataguiri também disse, que se houvesse Haddad e Bolsonaro, que as pessoas votariam ou nulo ou branco. E essa é a incapacidade de aprender com os erros. É a incapacidade de aprender e avaliar o cenário. E isso me leva a concluir, isso me leva a pensar que, dadas as circunstâncias, vamos supor que tem um candidato que seja ruim e um péssimo, ou um candidato que seja mediano e um horroroso, ou um candidato que seja mais ou menos bom e outro que seja medonho, as pessoas vão optar pela pior escolha. Porque aparentemente são incapazes de aprender com os erros. Porque certamente o Haddad seria muito melhor do que o Bolsonaro.
Certamente. Não era o meu voto, não era a minha escolha, não era a minha preferência, mas certamente, observando a trajetória do Bolsonaro ao longo de 1 ano e meio, qualquer candidato que estivesse com ele no segundo turno ali, dentre os principais candidatos, Haddad, Ciro, Amoedo, Alckmin, Meirelles, a Marina, mesmo o Cabo Daciolo, qualquer um desses aqui teria um governo menos pior do que o do Bolsonaro. Pelo menos um pouquinho mais humano, pelo menos um pouquinho mais preocupado com os brasileiros, pelo menos um pouquinho mais consciente, que não negasse a ciência, que não negasse a história, que não negasse certas conquistas civilizatórias do Brasil, da democracia brasileira. E daí você tem pessoas dizendo que, dada a circunstância, ele votaria um nulo ou branco, aí é muito triste, é você perceber que as pessoas não aprenderam nada, nada. E isso inclui o próprio Kim Kataguiri também, que vem dizer isso. Não aprenderam nada. Mergulharam no abismo, escolheram uma monstruosidade para liderar o país, e que nesse momento de pandemia agora, isso fica muito mais evidente, né? Porque nesse momento que a gente necessitaria de uma liderança bastante, exemplar, como a gente vê em outros países do mundo, como a gente vê em outros locais. Líderes que vão lá e, compram a briga. Eu vou ajudar a salvar vidas, eu vou ajudar a salvar a economia do país, eu vou salvar meus concidadãos. Líderes que unificaram seus países, que tinham divisão ideológica também, que também tinham divisões políticas, e esses líderes, dadas as circunstâncias, reuniram diferentes partidos, diferentes visões ideológicas e conseguiram unificar a política. E essa, na verdade, seria a maior beleza do jogo político, né? De você ter disputas ideológicas, disputas de políticas públicas, disputas de posições, e quando você tem um caso emergencial, um caso extremo, que todos esses participantes sejam capazes de pôr de lado as diferenças e pensar no que é melhor para todos. E isso o Bolsonaro é incapaz de compreender. É incapaz de compreender. Numa pandemia, o que ele faz é polarizar ainda mais. É fazer um jogo mais extremo ainda. É um jogo mais brutal ainda, que vai levar mais pessoas à morte. Eu publiquei essa semana o livro Minha Especialidade é Matar. E até esse momento, até a pandemia, até onde eu saiba, o Bolsonaro não tinha matado ninguém ainda. Essa é uma fala dele, é uma frase dele. Ele disse isso, em algumas circunstâncias, na verdade. Disse no Japão e disse antes disso também. A minha especialidade é matar, sou capitão de artilharia. Que a especialidade dele era matar, porque ele é capitão de artilharia, ele é militar, então ele é treinado para matar. E ele está cumprindo isso. Na pandemia ele está cumprindo isso. E aqui vale lembrar uma promessa que ele fez lá, uma ameaça, sei lá o que era aquilo, uma ameaça que ele fez em 99, que o Brasil precisava de uma guerra civil na qual morressem 30 mil pessoas. Estamos chegando a quase 40 mil mortos agora. Ele cumpriu a promessa dele. A especialidade do Bolsonaro era matar as pessoas. Ele só não tinha tido oportunidade para fazer isso ainda. Agora ele tem. Agora ele está tendo a oportunidade. Ele está matando pela ineficácia dele, ele está matando pela indiferença dele, ele está matando pela incompetência dele, ele está matando ativamente e passivamente também. Quando ele vai para a rua cumprimentar a população, quando ele vai para a rua no domingo cumprimentar o gado que está na frente da porta do palácio, ele vai lá e ele está matando pessoas. Ele está contribuindo para que alguém no Brasil morra. E aqui vale mencionar também outro aspecto que tem a ver com a mensagem transmitida por essas pessoas. Esse pessoal que se arrepende agora diz que não tinha motivo para se preocupar antes, porque não via o Bolsonaro falando essas coisas, sendo que ele dizia. Ele sempre disse essas coisas. O que ele tem agora é o poder para concretizar o que ele dizia. E não havia nenhum motivo para a gente pensar que ele não fosse fazer isso, porque é o que ele queria fazer. Então, de fato, agora ele está comprovando que a especialidade dele é matar pessoas. Eu vou convidar para vocês conhecerem o livro, ir lá na Amazon, lá, dar uma olhada. Pode ser lido no Kindle, pode ser lido no celular com aplicativo ou no computador. Confira, conheça lá o livro, que é uma análise desse 1 ano e meio de governo Bolsonaro e como ele foi cumprindo aos poucos as promessas dele e descumprindo também promessas que ele tinha feito para o gado bolsonarista, né? Ser contra a corrupção, por exemplo. Alguém que está, protegendo a todo custo a família dele, os filhos dele, que estão envolvidos em alguns escândalos aí, como o Flávio Bolsonaro com o escândalo do Queiroz, das milícias cariocas, pessoas com trajetórias mais sujas do que pau de galinheiro. Então, o Bolsonaro, ele não era aquilo que ele pregava para os seguidores dele, e ele era aquilo que a gente já imaginava que ele seria. Me surpreende que hoje, em junho de 2020, você tem ainda pessoas que apoiam o Bolsonaro. E é uma grande fatia, isso que é mais assustador, 30% quase ainda apoia o Bolsonaro, do eleitorado. Então isso é inacreditável. Mas eu achei triste ver esse vídeo do Quebrando o Tabu, os eleitores bolsonaristas arrependidos, que não aprenderam muita coisa, na verdade, que
Se houver uma circunstância parecida, vão errar de novo, porque o que falta para muita gente é uma educação política, na verdade. É uma educação crítica, reflexiva e política, para entender como as coisas funcionam. Bem, eu quero saber o que vocês pensam. Primeiro sobre esse vídeo aí dessa, suposta assessora do Holiday questionando o Bolsonaro, e ele vai e foge. Ela mostra lá um cartaz com o número de mortes no Brasil por coronavírus, ele foge, sai correndo. Como é habitual também, né? Quando ele levou a parentada dele pro casamento lá do filho com helicópteros da FAB, quando perguntado sobre isso, ele foi lá e fugiu, ele foge. Quando ele é posto contra a parede, ele foge. Foge dos debates, ele foge, é um fujão. Ele só mata por omissão, porque quando é confrontado, ele sai correndo. Fujão. E se vocês viram esse vídeo do Quebrando o Tabu, vou pôr para vocês aqui o link na referência. O que vocês pensam sobre o que dizem esses bolsominions arrependidos, né? Pessoas que brigaram com parentes, com familiares, com amigos e agora se arrependem e mesmo assim não aprenderam com o erro. O que vocês pensam sobre isso? Deixe aqui no comentário, deixe o joinha, assine o canal, ajude no apoio, confira o livro na Amazon. Minha especialidade é matar como o bolsonarismo tomou conta do Brasil e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.